So now we can start. So we have the great pleasure today to interview Biraciao Biraci Nishiwaka Yavanama. He's coming from the Amazonian forest, right to Berlin. I can translate to him. Ele falou que então hoje nós temos o grande prazer de entrevistar aqui o cacique Biraci Nishiwaka Yavanama, e ele está vindo diretamente da floresta amazônica para Berlim. So it's a great pleasure and honor for us to have this cultural connection. Grande prazer, uma honra para nós ter essa conexão cultural. To have a spiritual leader of an indigenous tribe in Germany. Uma honra de ter uma liderança espiritual de uma tribo indígena aqui na Alemanha. So, I want to ask the first question. Quer começar com a primeira pergunta? About the place and the space where you stay. Where he stays, like in the village, in the forest, or in this Amazon. For him to talk about the village. Yes. So, what is the meaning? What is his connection to this place, and what is the meaning for his spirituality? The place and the space where he is located. Ele quer saber assim sobre a aldeia, sobre a sua casa. Qual é o significado desse espaço? O que significa esse espaço para você, para a sua espiritualidade? Qual é a sua conexão com esse espaço? A sua casa, a sua aldeia, a sua floresta? The place, the forest. Eu acho que o Tianá falou ontem de uma forma muito sábia quando falou: a floresta é nossa casa. Tianá yesterday spoke in a very wise manner yesterday when he said, the forest is our home. A floresta é nossa casa. Forest is our home. Nós temos um lugar onde nós se reunimos e ficamos durante nosso tempo com nossa família. There is a place that we stay when we are together with our family. Esse lugar nós falamos de nossa aldeia ou nossa maloca. This place we can talk about our village or our traditional houses. Porque o nosso hospital, because our hospital é todo a floresta, a natureza. Is nature, is all the forest, is the nature, the forest. A nossa escola, our school, é toda aquela floresta. Is all that forest. E tudo que habita nela. And everything that lives there. Essas são nossas escolas. Is our school. O nosso supermercado, our supermarket, é também nossa floresta, é os nossos rios. Also is our forest, our rivers, é o nosso lago, our ponds, our lakes. É todo o nosso meio ambiente. Our environment. Então, eu pergunto para mim mesmo. So I ask myself, o que é que eu significo para este lugar? What do I mean for this place? E não esse lugar para mim. Not what this place means for me. É o contrário. It's the opposite. Eu sou muito feliz de poder ter o privilégio de viver na natureza. I'm very happy and privileged. I'm very happy with the privilege of living in nature. E minha gratidão é só servi-lo. And my gratitude is only to serve nature. E é isso que eu e todo o meu povo faz. And this is what I myself and all my people, that's what we do. Então, meu lugar é um lugar onde eu vivo muito sagrado. So where I live is a place that is very sacred.
É um lugar que o Criador... É o jardim do Criador. It's the garden of the Creator. Eu sou um zelador desse lugar. And I am guarding this place. Isso significa meu lugar. That's what it means to me. Mhm. Okay. When you are now a person from the indigenous nations and live in this place, in this forest, very well connected. Você hoje é um indígena desse lugar, mas que está bastante conectado com o mundo. When a Westerner want to find out something about these plants or animals or things there, he would go there and would take many samples and make chemical analysis and try to find out what herb is working for which medicine, for instance. Um ocidental que quisesse saber sobre as plantas de lá, ele iria pegar várias plantas, iria fazer testes dessas plantas para ver as suas propriedades. I think you have a different approach to this. How do you learn from the plants? Mas eu acredito que você tem uma perspectiva diferente. Como é que você aprende com as plantas? Eu acredito que ele me fez 2, 3 perguntas. I think you asked me 3 different questions in one. Mhm. E começando, realmente, eu desde muito jovem, To start, since I was young, não por livre e espontânea vontade, not because of my free decision or will, mas pela uma necessidade de sobrevivência, but for a necessity for survival, eu tive que sair muito cedo da minha I aldeia had to leave my village very young em busca dos nossos direitos. to conquer our rights. Então eu tive que vir para a cidade grande. So I had to go to the big city. E para me conhecer os direitos da lei do Brasil, For me to understand the laws and the rights in the laws of Brazil. e dentro dessa lei do país, conhecer nossos direitos. And within the law of the country, to understand our rights. E daí a gente pôde descobrir que nós também, que é garantido, nós povos indígenas brasileiros, pela Constituição do país, o direito a uma terra e seu usufruto exclusivo desse território. And from this research, discovering that in the Constitution of Brazil, it is assured the right for a land for use for the indigenous people. Inclusive o direito também de nós mantermos nossa cultura, a nossa língua e nossa espiritualidade. And also the right for us to maintain our language, our culture, our spirituality. E que foi negado pelos primeiros colonizadores que chegaram a nossas aldeias. And which had been denied by the first colonizers to arrive in our villages. Então por isso que eu tive que sair para mim poder hoje comunicar com o mundo externo. So that's why I had to leave the village to understand and communicate with the external world. Bom, uma outra parte da sua pergunta. Another part of your question. Nós não conhecíamos essa civilização do homem ocidental. We did not know this civilization of the Western man. Há pouco menos de 150 anos atrás. About 150 or a little less than 150 years ago, we did not have any contact.
Então nós vemos de uma civilização autônomo, So we come from an autonomous civilization, independente. independent. Então todos nossos conhecimentos So all our knowledge é um conhecimento de um povo de florestas. Our knowledge comes from the people of the forest. Nossos ensinamentos são passados hereditariamente pelos nossos avós, nossos bisavós. Our teachings are passed in heritage by our grandparents, our parents, Nossos, and so on. nossos ensinamentos são orais, And they're all oral teachings, não é escrito. no writing. Essa nossa escola é uma escola eterna, And this school is an eternal school porque ensina o nosso coração. because it teaches directly the heart. Nós não aprendemos decorando ou lendo. We don't read to memorize what we're reading. Nós decoramos com silêncio. Our memorization is inside the silence Com meditação, and meditation, com nossas dietas sagradas. in our sacred diets. Então esses conhecimentos nunca se tira de nós So, e nunca será esquecido. so this knowledge, they cannot be taken away from us, and they will never be forgotten. E nós vem aprendendo com nossos ancestrais, com nossos avós, nas plantas medicinais. So we learn with our grandparents, from our grandparents, and from the medicinal plants. Vários tipos de planta para tratamento de muitos tipos de doenças diferentes também. Many types of plants for many different types of diseases. Nós também aprendemos com os animais. We also learn from the animals. Quando nós fazemos nossos retiros espirituais, When we make our spiritual retreats, nós fazemos nossas meditações, when we do our meditations, nossas dietas, our diets, nós sonhamos we dream com as plantas, with the plants, com os espíritos das with the plantas. spirit of the plants. Então, quando nós acordamos, And when we wake up, nós vamos para o meio da floresta we will go in the forest procurar aquela planta to search for that plant, e encontramos essa planta and we find it. e nós fazemos o teste para conferir se é aquela planta que nós encontramos no nosso sonho. And then we do our test to check if the plant there is the plant that we saw in our dreams. Então são conhecimentos mágicos. So these are magical knowledge. É fantástico como nossos ensinamentos, como a gente aprende. It's really fantastic the way that we learn. É espiritual. It is spiritual. Esses são nossos ensinamentos. These are our teachings. E hoje, Ronald, Today, Ron, eu não penso só no Yawanawá. I'm not thinking only about Yawanawá. Eu penso em todo o mundo. I'm thinking about the whole world, Eu penso em toda a humanidade. the whole of humanity. Hoje eu acredito que uma das maiores plantas medicinais contínuas na floresta amazônica brasileira. Today we have perhaps the largest garden with the medicinal plants in the Brazilian Amazon. Hoje eu tenho mais de 2.700
de plantas medicinais diferenciado catalogado em Yawanawá. Today in the Yawanawa land we have over 2,700 different plants that have been cataloged. Nós temos plantas para curar muitos tipos de doença. We have plants to heal many kinds of diseases. E até plantas afrodisíacas, plantas para coisas que você nem imagina que nós conhecemos e que temos ainda hoje nesse século 21. We even have some aphrodisiacal plants and plants for things that you would not even imagine that we would have in this century. Que ainda a ciência ocidental ainda não chegaram lá. That Western science has not reached yet. Ainda nosso povo tem. And our people, we have it. Como nós fomos excluídos socialmente, but since we were excluded socially, no começo do nosso contato, in the beginning of the contact, também não revelamos o nosso conhecimento para ninguém. But so we also did not reveal our knowledge for anyone. Preferimos ser extinto com o nosso saber. We would rather be extinct with our knowledge. Nos dias de hoje, but today, com a aliança que nós estamos construindo, with the alliance that we are building, abre meu coração, my heart is opening, e de vários líderes espirituais indígenas do mundo, and of many spiritual leaders of the world, indigenous spiritual leaders of the world, para a gente agora compartilhar com dignidade, so that we share now with dignity, de muito nosso saber, a lot of our knowledge, que ainda são segredos. That until today were still secrets. Então, essas são um pouco do que tu me fez pergunta. So this is a bit to answer your question. Yes, this gives me a very good answer. For me, it was very important this part with dreaming about the plants. Ele falou que a sua resposta para ele foi muito boa e que foi muito importante essa parte que falou de sonhar com as plantas. Because this is a different approach to knowledge. Porque essa é uma perspectiva diferente para conhecimento. And it's an instantaneous knowledge. E é um conhecimento instantâneo. Sim. Ela tem todo um processo, ela também não é simples. But there's a whole process to it. It's not simple. Quando nós entramos para essa formação, nós não comemos carne, nós não comemos doce, nós não fazemos sexo, nós não bebemos água, nós não compartilhamos comida com ninguém. É um sério de protocolo a cumprir. When we enter our spiritual diets to gain this force, we don't eat meat, we don't have sex, we don't have any sugar, we don't drink water. There are many protocols that we have to follow to achieve this spiritual force. Então, com esse comportamento nos possibilita essa conexão com os espíritos das plantas. And with following these rules, it allows us the connection with the spirits of the plants. Ela é muito simples. It is very simple. Mas ela é muito sensível. It's very simple, but it's also very sensitive, very delicate. Ela é delicada. Very delicate. Ela é espiritual. Spiritual. É assim que são nossos estudos. So these are our studies. What is spiritual for you? What is it? How do you understand spirituality? O que é espiritual para você? Como é que você compreende a espiritualidade? Espiritualidade
na minha compreensão, spirituality, in my understanding, ela é todo uma natureza, is the whole of nature, é todo o nosso meio ambiente. our environment. Para mim, espiritual é as plantas, The plants are spiritual, é os animais, the animals, é os pássaros, the birds, é os peixes, the fish, é a estrela, stars, a lua, the moon, o sol, the sun, o vento, wind, o dia, the day, a noite, night, todo everything, a criação all of creation, do nosso ser divino criador. of our divine being, the creator. Esse é espiritual. This is all spiritual. Espiritual não tem um caminho. Spiritual, there isn't one path. O espiritual não tem um começo, meio, fim. There isn't a beginning, a middle, and an end. Espiritual não tem palavras. Spiritual, there is no words. Eu não tenho condições nenhuma de traduzir o que é espiritual. I have no condition to translate what is spiritual. Mhm. Eu sou tão pequeno para traduzir o que é o mundo I'm espiritual. so small to say in words what is the spiritual world. Mhm. Eu tento comentar alguma coisa, o que é. I try to make some comments on what it is. É um universo, It's a universe, mas é o caminho de todos nós. but it's the path of all of us. A espiritualidade está no nosso olhar. Spirituality is in our vision, our sight, Está no nosso comer, our eating, no nosso andar, our walking, no nosso dia a dia. our day to day. Só nós parar para a gente If we ver just que mundo a stop gente vive. and see what world we live in. Isso é o que eu entendo um pouco sobre espiritualidade. This is what I understand a bit about spirituality. Mhm. So it's the whole nature and the universe, and you also mentioned the creator or the divine being. Então, você fala que é toda a natureza e o dia a dia, mas você também fala do Criador e do Divino. So what is your understanding of the creator or God as you understand God? Então, como você pensa assim, você entende como o Deus, o Criador? Nós falamos no Kanshani. We say Nukanshani. Shani é mais antigo do que a humanidade. Shani is older than humanity. É mais antigo do que as plantas. It's older than the plants. No Kanshani não pode se explicar se ele, porque nós falamos que ele criou a Terra, Nukanshani can't be explained. We say it created the earth. que criou toda uma natureza. It created the whole of nature. Então, nós, no nosso mundo espiritual, nós falamos no Kanshani, no Kanshovima, o nosso Criador, que nos trouxe, que nos criou. So in our spiritual world, we say Nukanshani, Nukanshani, Nukanvima, No Kanshovima. Nukashuvima, which is the created, who has created us. E ele vem criando todo a sua criação, sua invenção. And it comes creating the whole of its creation, of its invention. Nós somos dessa criação, We are one of these creations, desse ser criador divino. of this divine
a creator being. A palavra divino que eu falo, The word divine, which I mentioned, eu gostaria de encontrar uma palavra para me dizer esse ser criador mais especial possível. I like to find the word that is the most special as possible to describe to reference the divine, this creator being. Não existe nenhuma palavra que o homem possa alcançar para nominar esse ser criador. But there is no word that a man can find to define this creator, divine being. Então nós se apegamos com aquilo que for do nosso alcance. So we take what is in our reach. Então por isso eu falo nosso ser criador, nosso ser divino. So that's why I say this divine being, the creator being. Porque se nós imaginamos tudo que existe na humanidade, no universo, é uma sabedoria extraordinária. If we imagine everything that there is in the universe, it is an extraordinary knowledge, wisdom. Cada um ser da criação tem um dom e uma sabedoria. Each being of the creation has a gift and the wisdom. Só uma espécie, por exemplo, a espécie humana, o ser humano, Just one species, for example, human beings. o que é que essas pessoas já fizeram no planeta Terra? What have they done already in the planet Earth? Muita coisa, Many things, muita coisa. a lot. E assim outros seres. And like that, other beings as well. Esse aí é um de milhares, bilhares, bilhões de seres divinos, And de seres. this is one being out of thousands of billions of beings that have been created. Então é muito grande esse saber desse ser criador. So it's very large, it's huge, the wisdom, the knowledge of this creator being. Nós, indígenas, principalmente nós Yawanawá, We indigenous, mainly we the Yawanawá, nós temos procurado sempre caminhar nesse caminho do nosso ser divino. we have always followed our divine being. We have tried to walk on the path of our divine being. Eu quero dizer para o nosso Criador que a sua semelhança tens a honra dos seus seres semelhantes, que somos nós. I would like to say to our Creator that the resemblance of the creation resembles the Creator, which are us. Esse é um pouco da nossa compreensão sobre o Criador e o Divino. This is a little bit of our understanding about the Creator, the Divine. Mhm. Möchtest du mal eine Frage stellen? Ich muss gleich auf den Punkt gehen, warte mal. She wants to ask a question. Können wir, ich kann Deutsch und dann übersetzt du in Englisch und dann ist es jetzt
Ela pode vir. E Você já falou tô com ela? indo pra não lá. Falou com ela? Läuft's? Eu tô falando com ela agora. Ah, então fala pra ela vir. Dann Uma sitze hora a ich gente doch sai, né? grad Uma hora a wieder. gente sai. Eu não tenho certeza que depende dessas programações, mas Das wird quasi antes ein disso não vai ser. Tá, Tá? Die Medizin, die öffnet Türen, die vorher geschlossen waren. Sie zeigt uns, dass wir in einer Illusion leben, schenkt uns tiefe Einsichten und The medicine, Einheitserfahrungen. nochmal von vorne, the medicine Öffnet uns Türen. die opens vorher us geschlossen doors, waren. she's asking. What? The medicine is opening Opening doors. doors Okay. for us and shows us another realm of reality. Ela fala que as medicinas têm aberto portas e nos mostrando uma outra dimensão da realidade. Mas ela vai continuar. Er schenkt uns Einheitserfahrungen zum Beispiel. Gives us, for instance, experiences of unity. Nos dá, por exemplo, experiências de unidade. Und die Frage ist die, The question is, wie können wir diesen Zustand der Einheit aufrechterhalten? Ist das überhaupt möglich? how can we keep this consciousness of being one, being in unity? Is this possible or not? E como fazer para a gente manter essa consciência de unidade? Isso é possível ou não? Sim, Yes, nós vivemos isso. we live that. Começamos desde da nossa morada. We start this from our home. Nossa civilização, desde o princípio, nós vivemos uma casa que nós chamamos Oca. From the beginning of our civilization, we live in a home that we call Oka. Nessa casa mora todo mundo. In this home lives everybody. Lá mora desde o grande líder espiritual, que é o xamã. So Lá, there lives the great spiritual leader, that is the pajé, the shaman. lá mora o nosso líder hereditário, o chefe do povo. Our heritage leader, the chief of the people, political leader, E todas as famílias. and all the families. Lá todo mundo escuta quando a mulher dá luz, quando tem bebê. So there, everybody listens when a woman is giving birth, having a baby. Nessa casa ninguém pode comer só. In this house, no one eats alone. Nessa casa ninguém pode ficar doente sozinho. In this house, nobody is sick alone. É uma responsabilidade coletiva da nação, It's a collective responsibility of the nation, não é da família só. not just the family. Nesse ambiente ninguém pode bater na sua mulher. In this environment, no one can hit his wife, Ninguém pode bater no seu filho. or the children, Ninguém pode usar da violência. use violence. Ali nós não temos um ancião desamparado. In this place, there is no elders that are abandoned. Ninguém passa fome nesse lugar. In this place, no one is facing hunger. Nesse lugar, todas as pessoas ouvem o grande xamã falando. In this place, all are listening to the big shaman speaking. Nesse lugar, todas as pessoas ouvem o grande líder do povo falando. They all listen to the big leader of the people speak. Desde quando nascemos, Since they are born, é uma sociedade completamente diferente. it's a totally different society. Não tem uma parede, There are no walls. não tem nenhuma divisão. There is no division. Nosso olhar pode olhar todo como fosse olhar um país inteiro. So when you look, it's like you can look and see the whole country.
É como você está olhando para a casa do presidente e está olhando para a casa do trabalhador mais simples de uma nação. It's like you're looking in the house of the president and the house of the simplest worker in a nation. É uma sociedade completamente diferente. It's a completely different society. Ninguém pode roubar nada de ninguém. No one is stealing anything from the other. Não tem onde esconder. There isn't where to hide. Nós vem dessa civilização. We come from this civilization. Nós vem dessa cultura. We come from this culture. Nós vivemos de um povo completamente. Se existe social, é o mundo que nós vivemos de verdade. If there is socialism, this is the world we live in, truly. Não é sigla It's not just a word de um partido of a political party ou de uma religião or religion ou de uma crença. or a belief. Não é nada disso. It's nothing like that. É muito maior do que isso. It's a lot bigger than that. It's much more than that. É viver em harmonia It's living in harmony com o nosso povo em geral, with our people in general, com nossa família, with our family, com a natureza, with nature, com todo o nosso ecossistema. with the whole of our environment. Essa é a Our nossa ecosystem. história. This is our story. This is our history. Então essa pergunta, So this question, se é possível viver em harmonia, if it's possible to live in harmony, eu compreendo você e te dou toda a razão. I understand what you're saying and I give you the full right. Mas no nosso Comprehension. mundo isso não existe. But in our world, that does not É como exist. fosse, não existe esse vocabulário. It's not something we can understand. É um novo conceito, é outra nova sociedade, é uma outra sociedade. It's another concept. It's another society. São 12 horas, eu vou arrumar as coisas então, tá? And so, how do you perceive this culture here, this Western culture? What is for you? What are the main features, good and evil? E como você percebe essa nossa sociedade, a sociedade ocidental? Como você percebe o bom e o mal? Olha, tem muitas coisas de inovação humana There are many things with human innovation que é muito importante para a sobrevivência da humanidade. which are very important for the survival of humanity. Mas também tem o do outro seu lado negativo, But there's also a negative side. que o homem usou do conhecimento dado pelo Criador Because man has used the knowledge given by the Creator para o seu próprio ego, for its own ego, para a sua própria promoção, for self-promotion, para seus interesses de grupo, família and interests of groups, families, ou país. or country. Isso trouxe uma declinação dessa civilização. And that brought a declination of this civilization. A competição de produção, de comercialização The competition of production, of commercialization no mercado internacional in the international market empobreceu o conhecimento humano. has made poor the human knowledge, E botando em risco o futuro da humanidade. putting at risk the future of humanity. A competição agrícola
começou a destruir as florestas. Agricultural competition started to destroy forests E foi matando muitos saberes. and extinguishing many knowledges. Foram queimando muitas universidades da criação. Burning many universities of creation. Foram destruindo muitas escolas Destroying many schools do Criador. of the Creator. Foram acabando Were com nossas extinguishing medicinas. medicines. E isso ficou muito ruim. And that was very bad. Nós não enxergamos o que tem ali. We did not see what was there. Esse para mim é um grande pecado do homem ocidental. For me, this is the greatest sin of the Western man. É um pecado que temos que repensar, It's a sin that we must rethink ter essas novas e futuras gerações for the new and future generations. possa pedir perdão ao Criador May ask for forgiveness from the Creator com a nossa própria ação, with our own actions, com nossas atitudes, with our attitudes, numa revisão do conceito humano, revising the human concept para que nós possamos garantir a existência da humanidade. so that we may guarantee the existence of humanity. Não é o Criador que está destruindo, It's not the Creator that is destroying, somos nós próprios. it's us, ourselves. Então, meu amigo Ronald, So my friend Ronald, é um prazer poder falar um pouco com você it's a pleasure to be able to speak to you sobre um pouco da história do meu povo, a bit about the story of my people do meu mundo, and our world Yawanawá, and the Yawanawa world, a nossa cosmovisão com o universo. our cosmovision with the universe. São muitas coisas. There are many things. E como nós estamos já chegando a hora de nós subir para uma outra missão, And since it's arriving the time for us to leave for another mission, nós vamos parar por aqui. we must stop here. Mas quero lhe convidar para você me visitar na floresta, But I want to invite you to come visit me in the forest, para nós sentar numa redinha na aldeia sagrada that we can sit on a hammock in the sacred village, e eu te contar a história dos meus ancestrais, and I can tell you the stories of my ancestors com um grupo musical da natureza, with a musical group from nature, dos animais. from the animals. Então fica aqui meu convite. So here is my invitation. Foi muito bom te encontrar. It was very good to meet you, E tô aí, and I'm here, lá na floresta. there in the forest. Rausch. Hush. Oh. Thank you very much. Muito obrigado. Maracá, yo, 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 Maracá, yo, 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 Maracá, yo, 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 Maracá, yo, 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 yo.